pastor Jonas, pela oportunidade, pelo convite. Eu estou aqui especialmente atendendo o convite de uma pessoa muito querida, que amamos, que temos em grande estima. Embora ela não esteja aqui, eu deixo a minha gratidão ao Senhor pela vida da Ana e que Deus possa continuar abençoando toda esta querida igreja. Amados, há no meu coração uma palavra que está ardendo e eu quero compartilhar com vocês no livro do Êxodo, no capítulo 14. Na saída estarão disponíveis os materiais do nosso ministério, são DVDs com títulos de mensagens que o Senhor Jesus nos confiou, entre eles Elias e a sua chamada de fogo. Elias passou um período bastante complicado de sua vida, depois de uma experiência muito gloriosa com Deus no Monte Carmelo. Elias pensou que era o final do seu ministério, mas quem começou no fogo vai concluir no fogo. E está disponível também o meu primeiro livro, Eu Não Sou Aitofel, cerca de 4 meses que foi lançado. Esta mensagem antes pregada, em vídeo, alcançou milhares de pessoas no Brasil, no mundo, abençoando-as. E agora em livro não tem sido diferente, são muitos testemunhos. Uma mensagem que fala sobre restauração, sobre perdão, sobre lealdade, que são temas tão importantes nos dias em que nós vivemos. Vai ficar bem aqui do lado, pastora Naira, é um presente para a senhora e para o pastor. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Quem encontrou, digam amém. Amém. Meu querido, tem como me dar um pouquinho mais de retorno aqui? A partir do versículo de número 15, o texto sagrado diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você dá um amém por esta palavra? Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder e nós vamos orar agradecendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se manifeste esta hora pela Tua palavra e glorifique o Teu nome. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Fale e não te cales esta noite, no nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela Sua palavra? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto bastante conhecido, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho foi o maior milagre do Antigo Testamento. A cena mais forte da manifestação visível do poder de Deus sobre a natureza. A história não começa aqui no capítulo 14. Começa com 70 pessoas que subiram ao Egito nos dias em que José era governador. Faraó permitiu que sua família viesse morar no Egito com ele. E Jacó subiu ao Egito levando 70 pessoas e uma pequena fortuna. Ao chegar no Egito, foram bem recepcionados, apresentados a Faraó. Entretanto, a sua condição de estrangeiros, ela aparece já num primeiro momento, quando é destinado a eles um território, uma terra chamada Terra de Gósen, para que eles vivam ali. Porque a profissão comum da família de José era apacentamento de ovelhas. E o cargo de apacentar ovelhas era tido como um ato abominável para os egípcios. Então eles ficam ali no cantinho deles, vivendo, nascendo novos componentes da família, crescendo, casando, e a vida segue assim. O faraó dos dias de José naturalmente morre. Israel vai viver dentro do Egito cerca de 430 anos, mas nos 200 primeiros anos,
a condição não é de escravidão, é uma condição de imigrantes. Funcionava mais ou menos como no Brasil funcionam colônias. E na medida em que novas dinastias surgiam, novos faraós surgiam, a história de José sendo lembrada, quem era José, e aquele povo continua sendo bem visto, bem recebido, bem relacionado. Mas com o passar dos anos, outros faraós, outras dinastias, e de repente está no governo alguém que não conhece a história da chegada dos hebreus no Egito. Não conhece José. Não se sente com nenhum tipo de dívida, de gratidão, de amor. E é muito natural, quando a gente não conhece a história de um povo, ou a história de alguém, que a gente construa uma ideia equivocada sobre a pessoa. Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso, para não tentar adivinhar quem as pessoas são, sem conhecer a história de vida da pessoa. Eles olham para os hebreus e dizem: esse povo é perigoso. Esse povo pode criar uma rebelião aqui no Egito a qualquer momento. Precisamos detê-los. E a partir dos 200 anos a seguir, cada faraó que assume o cargo, olha os filhos de Israel, olha os hebreus como possíveis inimigos e passa a escravizá-los. Só que embora esse povo fosse escravizado, a Bíblia vai dizer que eles continuavam crescendo. E então o faraó coloca em plano uma maneira de deter esse povo, de parar este povo. E ele diz: vamos aumentar o trabalho forçado. Porque cansados eles vão parar de procriar e crescer. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Essa capacidade incrível que o povo de Deus tem de sofrer perseguição, de sofrer trabalhos, de sofrer angústias, mas não parar de crescer. Aqui tem gente que trabalhou o dia todo. Aqui tem gente que está com o pé doendo, está com a perna inchada, mas você veio adorar a Deus do mesmo jeito, como se o trabalho não tivesse acontecido. Ele percebe que não deu certo. E diz: agora eu vou ordenar que todas as parteiras, no ato do nascimento das crianças hebreias, se forem do sexo masculino, matem. Assim eu freio o crescimento deles. Quando o bebê menino nascia, a parteira não tinha coragem de matar. O temor de Deus caiu sobre o coração delas e Deus lhes estabeleceu casos por isso. O faraó não conseguiu realizar o seu intento. Agora ele dá uma ordem para que a própria mãe hebreia, quando a criança nasça, se for um menino, jogue no Nilo, destrua, entregue a criança para a morte. E é nesse cenário de dor que na casa de Joquebede nasce um menino chamado Moisés. Ela esconde ele os primeiros meses, mas não podendo esconder mais, pega um cesto, betuma com betume, põe no meio do Nilo e a criança chora. Quando a criança chora, quem está se banhando é a filha de Faraó. Quando ela olha para o bebê, ela percebe que ele é hebreu. Chega uma menina hebreia que é irmã do menino e diz: a senhora não deseja que eu traga uma ama hebreia para cuidar dessa criança? Gente, tudo estava gritando. Esse menino é hebreu, essa menina é irmã dele, e essa mulher que ela vai apresentar é mãe. Mas quando Deus quer dar livramento ou vitória ao seu povo, Deus até diminui a inteligência das pessoas que estão em nossa volta. Filho de Faraó não vê o óbvio e diz assim: chame-a para que cuide do menino e eu lhe darei um salário. Você já viu escravos receberem salários? Nunca. Mas quando Deus entra em uma casa para começar a estabelecer um tempo novo, coisas chamadas de impossíveis começam a acontecer. Se prepare, porque Deus vai subestimar a inteligência dos nossos adversários, reduzindo-a a fim de exaltar o nome dele mesmo em nossa vida.
Moisés vive com a sua mãe os primeiros anos de vida. Quando ele se torna um menino forte, capaz, ele é levado ao palácio. Ele recebe o nome de Moisés porque ele foi tirado das águas. Durante 40 anos ele vive no Egito. Quando ele completa 40 anos, ele sai para ver o estado dos seus irmãos. Quando ele sai para ver o estado dos seus irmãos, ele vê um egípcio agredindo um hebreu, ele tenta exercer poder de polícia, ele é chamado por Deus para ser libertador, mas não é o tempo ainda. E quando a gente não entende o mistério do tempo, a gente atrapalha as coisas. Ele não consegue conciliar, no uso da força ele mata um egípcio e o esconde na terra. No outro dia, já é falado do seu crime e ele precisa fugir para a terra de Midian. 40 anos no deserto. 40 anos escondido, apacentando as ovelhas do seu sogro. 40 anos longe do ápice da onde as coisas aconteciam, fluíam. Um homem que foi ungido para ser libertador, escolhido. Quando eu digo ungido, não estou falando de unção propriamente, mas de escolhido. Agora está lá, no Horebe, apacentando ovelhas. Eu quero que você perceba que toda pessoa que Deus quer ascender, Deus primeiro a faz desaparecer. Se você está esperando um tempo de crescimento, de projeção, de ascensão, entenda que antes de Deus fazer assim, Deus faz assim. 40 anos esquecido. 40 anos cuidando de ovelhas, 40 anos com toda a ciência egípcia guardada dentro de si, pronta para implodir, mas abafada no deserto. Um dia ele está no monte do Senhor apacentando as ovelhas do seu sogro, quando ele olha para uma sarça, que estava ali há muitos anos, mas apagada. Quando Deus começar a envolver fogo nas coisas que estão apagadas, pessoas que nunca olharam na sua direção vão perceber que você existe. Quando Moisés olha para a sarça envolvida no fogo, mas o fogo não a consome, ele diz: virarei para lá para ver esta visão. Aquela sarça era vizinha de Moisés. Aquela sarça Moisés a via todos os dias. Aquela sarça, enquanto ele apacentava, ela estava sempre ali, mas sem fogo. O dia que o fogo a envolveu e não a consumiu, ele disse: eu vou me virar para ver esta visão. Nós somos pessoas normais, pessoas naturais, pessoas comuns, enquanto não somos visitados pelo fogo de Deus. Mas quando o fogo de Deus envolve a nossa mente, envolve a nossa fala, envolve o nosso andar, envolve os nossos sentidos, aí gente que conviveu com a gente a vida inteira e nunca fez caso, olha e diz: agora eu quero ver esta visão. A voz de Deus no meio da sarça disse: Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Queridos, depois de 40 anos longe do Egito, Deus vai liberar uma palavra para Moisés, e Moisés vai voltar para o Egito. Vai encontrar-se com Arão na entrada da cidade. E já vai até Faraó, pedindo que Faraó permita que o povo de Israel saia para adorar a Deus num culto livre no deserto. A Bíblia vai dizer, a partir do primeiro pedido de Moisés, que Deus endureceu o coração de Faraó. Durante algum tempo eu tive dificuldade com essa expressão. Como é que Deus manda-me ir a alguém dizer: deixa o povo sair, e Ele mesmo endurece o coração dessa pessoa? Quero que você entenda o que está acontecendo aqui. É natural que Deus endureça o coração de alguém que voluntariamente já havia se endurecido contra ele, a fim de ser glorificado no final. Eu vou repetir. É natural que Deus endureça o coração de alguém que voluntariamente já havia se endurecido contra ele, para que ele seja glorificado no final. Não tem chance nenhuma de Deus endurecer o seu coração, porque o seu coração está totalmente inclinado para Deus. Agora, quando um coração voluntariamente se ergue contra Deus, Deus olha e diz: agora eu vou piorar você, para no final humilhar você, para você saber que eu sou Deus. 9 primeiras pragas atordoam o Egito. 9 primeiras pragas colocam o Egito de cabeça para baixo. E Faraó, com o coração endurecido, porque era naturalmente endurecido, e estava mais endurecido porque Deus endureceu, não deixava o povo sair. Na 10ª praga,
Deus ordenou a morte de todos os primogênitos dos egípcios. Um clamor terrível se ouviu no Egito. E Faraó, olhando para Moisés, disse: pega o teu povo e vai embora daqui. Só que um povo que está escravizado há quase 200 anos está pobre. E Deus não vai tirar Israel pobre do Egito. Deus dá uma ordem aos filhos de Israel: bata na porta dos egípcios e peçam a eles vasos de ouro, vasos de prata e muda de veste. Com os primogênitos mortos, com clamor no Egito, gente chorando para todo lado. Aonde Israel batia a porta e dizia: me dê um vaso de ouro, um vaso de prata, uma muda de veste. Rapidamente alguém dava. E aquele povo que entrou com alguma fortuna vai sair do Egito muito mais rico do que entrou nele. Eu gostaria que você levantasse pelo menos uma de suas mãos para receber o que eu vou lhe entregar agora. A igreja de Jesus não vai sair da terra humilhada. A igreja de Jesus não vai sair da terra envergonhada. A igreja de Jesus não vai sair da terra empobrecida. A igreja de Jesus vai sair da terra avivada e enriquecida. Nós não vamos subir de cabeça baixa, nós vamos subir de cabeça erguida. Oh, glória a Jesus. Olhe para mim. Milhares de pessoas saem do Egito. Eu chego ao ponto em que lemos o texto. Milhares de pessoas saem do Egito. Começam a caminhar rumo ao desconhecido, ao aparente desconhecido. Quando de repente eles se veem diante de um grande mar. E quando eles olham para trás, eles veem os exércitos egípcios vindo atrás deles. Porque Faraó havia se arrependido de ter liberado este povo. Queridos, quando os hebreus se veem diante do mar e percebem que atrás vem Faraó com seus exércitos, eles começam a reclamar. Não haviam sepulturas no Egito? Por que não morremos lá e não fomos sepultados lá? Para que viemos até aqui? Olha como a visão de alguém determina onde essa pessoa em Deus vai chegar. José disse aos seus antepassados: quando vocês saírem daqui, não deixem os meus ossos aqui, levem os meus ossos com vocês. E os hebreus vivos estavam dizendo: era melhor morrer no Egito e ser sepultado lá. José está dando ordem para depois de sua morte. E gente viva agindo como se a morte fosse melhor. Infelizmente ou felizmente, há dois grupos de pessoas hoje aqui. Gente que está fazendo plano para depois da morte. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera. O cemitério não é o meu último endereço. E tem gente viva que só está pensando em morrer. Eu faço parte do segundo grupo. Tem mais alguém comigo? Eu faço parte do primeiro grupo. Tem mais alguém comigo? Eu estou aqui, mas sei para onde eu vou e sei que o cemitério não será o meu último endereço. Porque mesmo que neste tempo de vida Jesus não venha buscar a sua igreja nas próximas horas ou nos próximos dias, eu estou certa de que o cemitério não é o meu final, nem o seu final. Nós também vamos chegar do outro lado. Eles murmuravam. E Moisés começou a orar. No capítulo 14, você não vai ver a descrição da oração de Moisés. Mas em alguns comentários bíblicos você vai encontrar isso. Mas nós vamos ver a resposta de Deus no versículo de número 15. Eu espero que você esteja preparado para ouvir isso. Por que clamas a mim? Não é apenas uma pergunta, é uma exortação. Abra bem o seu entendimento para você não compreender errado o que eu vou dizer. Deus estava dizendo para Moisés:
pare de orar. Matthew Henry, explicando esse versículo, ele diz: sobre esta petição, você não precisa mais orar. Ela já foi atendida. A orientação bíblica é orar e sem cessar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Mas eu vim dizer para você, ore em todo o tempo, mas não ore em todo o tempo pelas mesmas coisas. Deus está dizendo, altere a sua lista de oração, porque acerca de algumas coisas a minha palavra é, já foi atendido, já foi respondido, já foi liberado. Ore pela igreja perseguida. Ore por aqueles que não alcançaram a salvação. Ore pelo nosso governo. Ore pelos seus vizinhos. Ore para que Deus estabeleça o reino dele nessa cidade. Para que Deus estabeleça o reino dele nesse país. Agora, quanto ao problema de hoje, quanto ao seu umbigo, Moisés, você não precisa orar nem mais um dia, nem mais uma hora, porque eu já ouvi, já atendi. A minha ordem é: marche, marche, marche. Eu já ouvi a tua oração. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta, mas há uma seção aqui de 3 acontecimentos: 16, 17 e 18. Porque tu clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. É o versículo 15. Deus diz sobre 3 coisas que ele fará. Tu, levanta o teu bordão. 16. 17, eu endurecerei o coração dos egípcios. 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu vou repetir para você entender. Tu levanta a tua vara, eu endureço o coração deles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Eu vou repetir porque teve gente que não entendeu. E tu levanta a tua vara, eu pioro tudo, mas no final eles saberão que eu sou o Senhor. Eu vou repetir. Você levanta a sua vara, eu pioro tudo, mas no final eles saberão que eu sou o Senhor. Será que você consegue segurar na mão de alguém e dizer a esta pessoa, ele está piorando tudo, mas ele será glorificado no final? Ele está piorando tudo, mas ele será glorificado no final. Eu queria que Deus me dissesse, Helena, estende a vara e eu resolvo tudo. Helena, estende a vara e eu curo. Helena, estende a vara e os teus inimigos caem. Helena, estende as varas ou a vara e eu soluciono os problemas. Helena, estende a vara e eu mando a provisão. Mas Deus está dizendo, estende a vara, eu pioro a situação, mas no final eu te garanto, serei glorificado. Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás, também a coluna de nuvem. Você não vai encontrar na Bíblia o vocábulo Shekinah, a palavra escrita. Mas no versículo de número 19, esta nuvem é a presença de Deus, é a glória de Deus. Embora o vocábulo não esteja escrito, Shekinah, mas é a Shekinah de Deus. Que saiu da frente e foi para trás. Por que ela saiu da frente e ela foi para trás? Porque os adversários estavam vindo atrás. E esta glória que ilumina é a mesma glória que esconde. Eu vou repetir. Esta mesma glória que ilumina é a glória que também, quando é necessário, ela vem e ilumina. Mas quando é preciso, ela vem e esconde. E essa presença que estava agindo à frente, saiu da frente, se colocou atrás. E se colocou atrás para guardar as costas de Israel. Aí a gente não entende. Porque algumas coisas estão aparentemente paradas na nossa frente. Porque nós não estamos vendo nitidamente as ações de Deus adiante de nós. Eu quero te encorajar a entender que quando Deus para de trabalhar na frente, é porque Ele está cuidando.
Eu quero te encorajar a entender que você está vivo e que nenhuma facada entrou nas suas costas, porque a glória que estava na frente veio para trás. Eu quero te fazer entender que você convive com gente traidora, maledicente, caluniadora, difamadora, mas elas não conseguem te derrubar, porque a glória de trás está guardando a tua retaguarda. Eu quero te encorajar a entender que há setas que tentam atingir você por trás, que há adversários que lutam por trás, que quando a gente fala de costas, a gente fala de área em que não temos acesso, área que não somos capazes de ver. Eu não consigo ver o que eu tenho aqui nas minhas costas, mas quando eu não consigo ver, quando eu não consigo guardar, quando eu não consigo me proteger, Deus está me dizendo: só marche, porque das tuas costas quem está cuidando? Conhece alguém pelo nome aqui nesse culto? Pelo nome. Grite o nome desta pessoa e diga: fulano, ele está bem aí atrás guardando você. Conhece alguém pelo nome? Talvez esta pessoa esteja preocupada com alguma coisa esta noite, mas grite o nome desta pessoa e diga a ela: fulano, ele está bem aí atrás guardando você. É por isso que você não morreu, é por isso que você não caiu, é por isso que você não quebrou, é por isso que você não parou, é por isso que sua casa está em pé, é por isso que seu ministério está guardado, é por isso que o seu casamento não foi destruído, é por isso que você está andando de cabeça erguida. Foi para trás. Foi para trás. E a Bíblia diz que ele não deixava a glória, a nuvem, o anjo, que os egípcios se aproximassem. Então os egípcios andavam, corriam, mas nunca alcançavam. Por isso que alguns encontros nunca vão acontecer. Por isso que algumas pessoas nunca vão nos tocar. Inclusive por isso que tem gente que não te enxerga. E você se sente mal por isso. Sentou do meu lado lá na condução, não me viu. Estacionou do meu lado e não me cumprimentou. Passou por mim na rua e não me viu. Só te enxerga quem te merece. Quem não te merece, a glória te esconde. Caminharam, mas não alcançavam. Porque a glória de Deus, a Shekinah de Deus, o anjo do Senhor, fazia separação entre os egípcios e Israel. Agora eles estão diante do mar. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar. Versículo de número 21. Toca o mar com a tua vara. Por que Deus está mandando Moisés tocar o mar? Olhe para mim. Porque Deus quer expor Moisés. Deus ama expor a gente. Às vezes a gente quer os milagres. Deus, dá para eu ficar aqui no cantinho, o Senhor resolver tudo? Deus diz: vem, estende a vara. Deus quer expor Moisés diante de milhares de pessoas. Guarde isso, porque no final volta a falar isso. Ele pega a vara e toca, e a vara não faz nada. Olhe para o texto. E Deus fez se retirar o mar por meio de um vento. A vara não fez nada. Deus fez se retirar o mar por um forte vento. Por essas razões, você não deve pedir para o vento cessar. Você não sabe qual missão este vento tem na sua vida. Diante de um mar, quando vemos o vento, ou sentimos o vento, melhor dizendo, pensamos tudo vai piorar. Não o vento que veio com uma missão de Deus para trazer livramento,
Você não está num vento comum, você está num vento que tem uma missão de começar a agir em áreas da sua vida que estiveram paradas por muito tempo. Quando Moisés toca o mar, Deus faz o mar se retirar por um forte vento que soprou durante toda a noite. Quem está comigo, diga aleluia. A água se afastou para a esquerda. A água se afastou para a direita. E Deus abriu por meio do vento, no mar, um caminho. Não tem nada a ver com o Jordão. No Jordão as águas pararam num montão, todas de um lado, e os filhos de Israel passaram. Agora é diferente. Agora Deus vai formar duas paredes de água, 2 muros de água, e o texto bíblico diz isso. Ou são 2 muros de gelo, ou então a água desafiou a lei da gravidade e se colocou de pé. Se foram gelos, colunas de gelo, paredes de gelo, isso não anula o milagre em nada. Porque o milagre foi as águas recuarem e fazer-se então um caminho no meio. Mas quem sabe não foi gelo. Quem sabe as águas fizeram assim e desafiaram a lei da gravidade. Eu só quero que você entenda uma coisa, olhe para mim. Deus não aspirou a água do mar. Deus só fez a água chegar para lá, para cá, e abriu um. Então aqui tem água. Aqui tem. Só tem um jeito de eu chegar do outro lado. Eu tenho que passar pelo... O que eu chamo de impossível está na minha direita. O que eu chamo de morte está na minha esquerda. O que eu chamo de perigo está na minha direita. O que eu chamo de assolação está na minha esquerda. Mas Deus abriu no meio. E se eu passar por este caminho, eu vou chegar do outro lado. Mas, se eu, conhece essa palavra, me assanhar, se eu der uma de boba, se eu der uma de besta, se eu quiser ser mais esperta do que Deus e dar uma chegadinha para a direita ou uma chegadinha para a esquerda, eu afundo, eu morro afogada, porque Deus não aspirou o mar, Deus só fez um. Então o jeito da gente chegar do outro lado é não sair é não vacilar é não abandonar Tem gente afundando no meio do milagre, tem gente afundando no meio do transcendental, do sobrenatural, tem gente afundando depois de ter sido selado, batizado, cheio, tem gente afundando depois de pregar, cantar, orar, repreender demônios, porque não entendeu que direita tem morte e esquerda também, e o único jeito de continuar vivo e chegar do outro lado é não sair do caminho. Oh, glória! Você consegue segurar na mão de alguém e dizer para ele: passa por Cristo esta noite. Não saia de Cristo esta noite. Ande em Cristo esta noite. Por Cristo você vai chegar do outro lado. Foi fácil ficar no caminho? Não foi. Porque tem dia que a convivência é desafiadora. Será que não tinha uma irmãzinha que falava muito? Será que não tinha uma pessoa que fazia pergunta toda hora? Será que não tinha uma criança chorona? Será que não tinha uma criança levada que dava bico nos outros? De acordo com Salomão, sim. Salomão disse que não há nada de novo sobre a terra. Só que quando você pensar que é intolerável alguém que se comporta de maneira diferente de você ou desagradável a você, tente lembrar que se você sair de perto dessa pessoa, você pode escorregar para a esquerda, você pode escorregar para a direita e acabar afogado. Então vai tolerando os inconvenientes do caminho. Vai suportando os inconvenientes do caminho.
Não queira ser um crente solitário, não queira ser um crente autônomo, não queira andar sozinho, porque qualquer hora dessas você escorrega ou para a direita ou para a esquerda. Mas quanto mais você perceber que o caminho está cerrado, segure em alguém e vá caminhando, mesmo que você tenha que ouvir alguma coisa que você não gosta, mesmo que você tenha que tolerar o intolerável, eu vou ficar no caminho, porque eu quero é chegar com segurança do outro lado. Queridos, os filhos de Israel atravessaram o mar. E a Bíblia diz que os egípcios entraram no mar com todos os seus cavalos e carros. Todos. Na expectativa de usarem o milagre que havia sido realizado para o povo de Israel, para os hebreus. Quando eles estavam no mar, a Bíblia diz, e eu quero que você grave isso para você não esquecer. No versículo 24, que na vigília da manhã, o Senhor, numa coluna de fogo e nuvem, viu o acampamento dos egípcios. Essa vigília da manhã é de 2 às 6 da manhã. O que a gente resolve na vida de 2 às 6 da manhã? Nada. Nada. Quando quebra um aparelho, a gente diz, amanhã de manhã eu compro. Quando a gente tem que ligar para alguém, se não for íntimo, for resolução de questões, amanhã de manhã eu ligo. Quando a criança diz, eu estou com uma dor aqui, mãe, uma dor ali, se você perceber que não é grave, você diz, meu filho, amanhã de manhã a gente vai ao médico. De 2 às 6, quando os cartórios estão fechados, quando os ministérios estão fechados, Deus diz, é agora que eu vou resolver de uma vez por todas essa questão. Qual é a aplicação disso, gente? Quando você diz não dá, quando você diz não posso, quando você diz não aguento mais, Ele diz, é agora que eu vou começar a agir. Eu quero que você grave uma palavra na sua alma, pessoalidade. O teu Deus é um Deus pessoal. Deus olhou do alto da coluna e viu o arraial dos egípcios e disse, é agora que eu vou resolver. Alvoroçou, trouxe confusão. E até aí é muito comum. Mas o que vai acontecer agora para mim é extraordinário. A Bíblia diz que Deus, quem, gente? Deus emperrou as rodas dos carros dos egípcios. A versão King James diz que Deus retirou a roda dos carros. Por que eu estou falando de pessoalidade? Porque para guardar você, para dar vitória a você, para Ele ser glorificado no final, o Criador do universo, desceu, desaparafusou a roda e tirou a roda do lugar. Aí a gente fala, Deus fechou o trânsito para eu não chegar. Deus colocou impedimento para fulano não chegar. Eu perdi o voo porque Deus não deixou eu ir. Eu perdi a chave do carro porque Deus não permitiu a minha saída. Aí aqueles crentes que sucos olham para a gente e dizem, mas Deus não se mete em tudo não. Você está espiritualizando demais. Filho, Deus desceu para desaparafusar a roda, tirar a roda. Tem gente maior de 30 aqui. Os egípcios ficaram com o carro igual do Fred Flintstone, só com o pezinho, e a roda não saía do lugar. E Deus dizendo, hoje eu decidi isso. Hoje o meu nome vai ser glorificado. Rabi, olhando para os espias, disse, o vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Um Deus que arranca a roda de carro, gente. Pode fechar semáforo, pode atrasar voo, pode segurar alguém em casa para não passar na sua frente, pode fazer você acelerar, pode fazer alguém se atrasar, porque um Deus que arranca a roda de carro, Ele pode agir em qualquer esfera, estadual, municipal, federal, mas aonde Ele desejou ser glorificado, Ele vai ser glorificado. Aleluia.
Quando os filhos de Israel passaram, e os egípcios vieram, prejudicados, porque havia confusão entre eles. As rodas do carro estavam fora do lugar. Deus disse a Moisés: estende a tua vara. Quando Moisés estendeu a vara, Deus promoveu que o processo de abertura do mar invertesse para o processo do fechamento do mar. Porque quando Deus quer, Ele inverte processos. A Bíblia diz que todos os egípcios, com os seus carros, com os seus cavaleiros, foram afogados no meio do mar. E quando Israel se levantou pela manhã, os corpos dos egípcios estavam espalhados. Aí aconteceu aqui duas coisas que eu quero que você guarde na sua mente. Porque eu disse a você que Deus expôs Moisés ao tocar com a vara, e que eu ia tornar a dizer isso. O texto diz, e eu não posso deixar de compartilhar isso com você, o versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Quando Deus chama alguém para participar do sobrenatural, quando Deus chama alguém para participar do milagre, é porque Deus quer fazer desta pessoa alguém confiável. Quando a cena acabou, quando os egípcios morreram, quando Israel se viu livre do outro lado, eles disseram: agora nós também confiamos em Moisés. Deus propôs desafios para você. Deus colocou você diante de situações em 2017 que você não vê a hora de chegar em 2018. Sabe por quê? Deus queria fazer de você alguém confiável. Esta aflição vai fazer você alguém capaz de ser creditado. Essa aflição vai fazer você ser alguém reconhecido. Porque uma coisa é conhecer alguém em dias de bonança, e outra coisa é dar testemunho de alguém na frente de um mar bravio. Quando Deus coloca a gente na frente de um mar bravio, Deus está dizendo: eu vou fazer você digno de confiança. Eu vou fazer você alguém confiável. Você já viu alguém sofrendo e glorificando? Você já viu alguém perdendo e cantando? Você já viu alguém usando a fé nos dias mais difíceis da vida? Você nunca mais verá essa pessoa com os mesmos olhos. Você será capaz de dizer em qualquer lugar: fulano de tal é um crente confiável. Deus está fazendo você confiável diante da tua família. Deus está fazendo você confiável diante da comunidade que você vive. Deus está fazendo você confiável na universidade que você estuda, no teu setor de trabalho. Quem está acompanhando a tua noite de vendavais e vai ver este mar se abrindo, vai dizer: esse cara não é um cara qualquer, essa mulher não é uma mulher qualquer. Eu vejo Deus e eu confio nele, eu dou crédito a ele. Deus está nos fazendo pessoas confiáveis diante daqueles que acompanham as cenas da nossa vida. Fique de pé, eu preciso lhe entregar uma palavra nesse momento. Aleluia. Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu disse a vocês que a abertura do Mar Vermelho foi o grande milagre do Antigo Testamento. A cena mais poderosa do Antigo Testamento, vista por homens, a abertura do Mar Vermelho. Quando a teledramaturgia brasileira reproduziu essa cena, bateu recorde de audiência. É algo espetacular. Mas aconteceu a segunda cena. E a segunda cena
foi mais forte do que a primeira. A cena mais importante do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Quando as mulheres foram domingo de manhã visitar o sepulcro. E o anjo lhes respondeu: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A pedra do sepulcro movida, o anjo assentado sobre ela. E quando o céu se assenta sobre alguma coisa para dizer: vencemos, Jesus disse para aquela mulher: Maria. E ela respondeu: mestre amado. Eu queria estar na travessia do Mar Vermelho e ver a cena, mas eu perdi. Eu só tenho 39 anos. Eu queria estar no jardim e ouvir Jesus dizer: Helena, como disse Maria. Perdi. Mas a terceira grande cena será maior do que a primeira. Diferente da segunda. A Bíblia diz que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. E estaremos para sempre com o Senhor. O que você veio me dizer, Helena? Eu vim dizer para você não desistir do caminho, porque você não participou da primeira, você não participou da segunda, mas você vai participar da terceira. O maior acontecimento de todos os tempos. Eu estarei lá e você também estará lá. Agora chegaram pessoas aqui esta noite que estavam no caminho, mas que de repente olharam para a direita, olharam para a esquerda, se incomodaram com questões, se distraíram com questões. E quando você deu conta, você estava fora, você estava longe. Mas eu estou aqui como ministra de uma nova aliança, para te dizer que você não estava na primeira, você não estava na segunda, mas você está proibido de perder a terceira. Volta para o caminho hoje. Eu estou chamando para o altar. Esse altar espiritual que está formado aqui, ele não é físico. Todas as pessoas que estão nesta reunião, todas as pessoas que estão neste culto, mas que estão afastadas, que pararam de congregar, que se entristeceram com alguma coisa, que se distraíram, se decepcionaram ou decepcionaram alguém. Sai do teu lugar, vem para cá, porque eu quero orar pela tua vida. Você não vai ser afogado nessas águas, você vai chegar vivo do outro lado, para a maior cena da tua vida, para a maior cena de todos os tempos. Já tem uma pessoa preciosa aqui. Aonde estão as próximas? Sai do seu lugar e vem para o altar em nome de Jesus. Ó Deus de Israel, eu sei que não vinha a este mundo para adorar outro rei. Vem! Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Estou aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Tá faltando você. Sai do seu lugar e vem.
Nem mais uma noite afastado da casa do Pai. Nem mais uma noite. Você vai chegar do outro lado. O que importa ele obedecer. Senhor, não vou dividir, não, a minha adoração. Exclusivo é, Senhor, o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Levante suas mãos. Vamos fazer um muro de fogo ao redor desses irmãos que estão aqui no altar. As setas não passam. O inimigo não pode tocar. Eles estão guardados pelo amor de Cristo. Eles estão guardados pelo amor da igreja. Eles são de Deus. Eles são de Deus. As águas não afogaram porque eles são de Deus. Eles estão passando pelo novo e vivo caminho esta noite. Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando pela vida dos teus filhos. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos ligando essas vidas ao teu reino. Ó Deus, perdoa pelo tempo que eles estiveram afastados. Que eles tornem a sentir a alegria da salvação esta noite. Sustenta com a tua mão poderosa. Que eles possam andar no caminho sem se afastar nem para a direita nem para a esquerda. E que a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, possa falar continuamente: esse é o caminho. Nós estamos, ó Deus, orando e crendo, ligando estas vidas ao teu reino, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Deus envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é, Senhor, o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, da forma como eu comecei o culto, eu agora pergunto para você: quem foi abençoado aqui? Levantou. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nas coisas simples, o Senhor manifesta a sua glória. As revelações que você ouviu aqui hoje, não é para você deixar aqui dentro e voltar para casa com as mesmas ideias. Você precisa fortalecer aquilo que você pensa de Deus em você. Aquilo que o Senhor falou hoje ao seu coração, você deve guardar como um tesouro, para fazer com que a prática da sua vida seja pautada naquilo que Deus fala, não que o homem fala. Amém? Eu tinha uma esperança muito grande, pastora, que Deus falasse conosco hoje, né? E Deus falou.
Em alguns lugares diriam Jeová bradou, né? Jeová falou, bradou. E estou com o coração muito feliz, muito feliz. E eu tenho certeza que a igreja também. Uma coisa linda que eu guardei, vou guardar muito, né? A primeira vez foi forte. A segunda manifestação, grande manifestação, foi tremenda. Não tivemos nelas. Temos os nossos amigos, irmãos, profetas, apóstolos, que fizeram que chegasse até nós, tudo aquilo que eles vivenciaram. Mas a nossa geração vai viver, a nossa geração vai experimentar o maior advento dos céus com a terra, que é aquele grande dia, onde o Senhor virá até as nuvens e arrebatará a sua igreja, deixando uma quantidade imensa de homens e mulheres perplexos, porque de repente, num piscar de olhos, vocês vão olhar e não vão me ver mais. Aleluia, glória a Deus. Vocês vão continuar me vendo juntos lá em cima, né? Porque a igreja vai passar por um relâmpago que será arrebatada. E o mais interessante, nesse ato, você vai olhar para o teu irmão e você vai falar: é Jonas muito mais bonito. E você também, porque um novo corpo o Senhor vai te dar neste exato momento. Que momento precioso, que momento glorioso. Não tivemos com Moisés, não estivemos com Pedro, nem com Maria, nem com Madalena, naquele momento maravilhoso de ressurreição, que eles vão ver o morto no túmulo e lá não estava mais Jesus. Mas esse advento nós iremos vivê-lo, porque a palavra diz que chegou o tempo. Chegou o tempo. Se você puder crer nisso, entra de cabeça em Cristo. Se você puder crer conosco, agarre-se com Deus, agarre-se com a casa de Deus, esteja presente, venha, ore, louve, adore, clame, jejue, levante pelas madrugadas, consagre-se, consagre-se, consagre-se cada vez mais. Por quê? Porque está chegando o grande momento. E antes dessa volta gloriosa, antes desse dia glorioso, o poder do sobrenatural de Deus volta à igreja. A igreja derradeira, ela passa por aquilo que a igreja primitiva passou e muito mais. E muito mais. Porque esse é o tempo, primeiro, de grande colheita. Querido, grande colheita. Fala amém. A grande colheita não cabe só a mim, cabe a você, cada um de nós. Cada um de nós. Você está perdendo um tempo precioso de abrir a sua boca e falar do Evangelho. Porque assim como no dia em que os hebreus saem do Egito e chegam nas portas e batem e pedem ouro e prata, esse é o tempo de você bater nas portas e falar: vem comigo, Jesus te chama. Mais que ouro e prata, a riqueza dos céus está nas tuas mãos para você oferecer àqueles que estão ao teu redor, e você tem se calado. Você está perdendo o grande mover do Espírito Santo para esses dias. Queridos, vamos juntos, amém? Qual é a palavra do Senhor? Ide, ide, ide pregai o Evangelho. Esse é o tempo de nós fazermos aquilo que falta se cumprir. Só essa profecia falta cumprir. Você fala: mas o anticristo não manifestou? Claro, graças a Deus, porque eu não quero estar aqui quando ele manifeste. Que o Evangelho chegue a toda criatura. Queridos, está nas nossas mãos. Você tem um instrumento nas suas mãos que você deveria usar corretamente, chamado internet, para evangelizar chineses, para evangelizar, paquistaneses, para evangelizar africanos, o que for, você tem nas suas mãos. Com o dia que você chegar no céu, Paulo vai falar: não, vocês não souberam nada. Vocês perderam o tempo de vocês. Porque o que importa de fato está aqui. Olha, é isso aqui. Mas a ação que você tinha que ter tomado lá embaixo, você não tomou. Irmãos, vamos pegar esse povo de Deus que está aí sem conhecer Jesus ainda.
Vamos pegar esse povo de Deus que está no meio das bruxarias, porque eles são de Deus. Eles estão lá equivocadamente. Quando eles ouvirem a palavra de Deus, eles saem correndo. Amém? Quem está fogo puro? Levanta a mão. Então eu quero orar declarando que você é uma tocha de fogo de Deus. Você é uma tocha de fogo de Deus. A partir desta noite, e por onde você sair, você vai iluminar e vai dissipar as trevas e vai permitir que as pessoas enxerguem a Jesus. Senhor, capacita-nos a cada um com essa tocha de fogo nesta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela beleza da tua presença, Senhor. Te agradecemos pela pastora, pelo pastor, Senhor, pela vida deles, pelo casamento deles, pelo ministério deles. Que o Senhor possa continuar fazendo a tua filha crescer em graça, em formosura, em poder, em unção, para a glória do teu nome. Leva o teu povo debaixo da tua graça. Leva o teu povo debaixo dessa tocha de fogo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus abençoe. Nossa fé está no nosso Deus. Que abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram.